000. O tempo engana. Você sabia que 1961 foi o ano mais recente que, se você escrever de cabeça para baixo, continua exatamente o mesmo? Alerta de mente explodindo. A próxima vez que isso vai acontecer será só em 6009. Se até lá sobrar alguma coisa de pé, além das pirâmides, talvez seja essa ideia maluca que um artista alemão teve em 1993. Ele colocou um bloco de concreto no chão. Nada demais, certo? Mas o plano dele é colocar um novo bloco a cada 10 anos. Só isso. Um bloco por década. E quando estiver completo? A pirâmide só vai terminar em 383, ou seja, em 1190 anos. Enquanto isso, seguimos com curiosidades que desafiam tudo o que você achava que sabia sobre o passado. Vamos voltar no tempo com 10 fatos históricos que vão explodir a sua cabeça. 1. A ilusão do tempo. Quando você pensa no Egito Antigo, imagina uma civilização antiquíssima, quase mítica. Mas olha isso. Cleópatra viveu mais próxima da invenção do iPhone do que da construção das pirâmides. Sim, para ela, as pirâmides já eram tão antigas quanto ela é para a gente hoje. E tem mais. O Império Azteca, com suas pirâmides imponentes, parece algo milenar. Mas ele surgiu após a fundação da Universidade de Oxford, em 1428. Oxford já existia desde 1096, e nem é a universidade mais antiga do mundo. Esse título vai para Al-Qarawiyyin, fundada no Marrocos em 859. 2. O senador era um cavalo? O imperador romano Calígula tinha um cavalo chamado Incitatus, a quem ele deu uma vida de rei, baia de mármore, colar de joias, casa própria. Mas o mais louco, ele quis tornar o cavalo senador. Alguns dizem que foi piada, outros que foi real. Mas não dá para negar que Incitatus viveu melhor do que muito romano de verdade. E o Brasil? Em 1959, um rinoceronte chamado Cacareco recebeu 100 mil votos para vereador em São Paulo, numa eleição real. Protesto criativo ou início da zoeira política? 3. Os restos do poder. Quando Luís XVI e Maria Antonieta foram guilhotinados, alguns franceses literalmente molharam lenços no sangue deles como lembrança. Em 2011, cientistas acharam um desses lenços e testaram o DNA. Resultado? Inconclusivo. Mas essa obsessão com restos de líderes não era exclusividade francesa. Na União Soviética, o corpo de Lenin foi embalsamado e está até hoje exposto em Moscou. Só o cérebro foi removido para estudos. E olha essa. Quando Mao Tse-tung visitou Stalin, em 1949, os soviéticos coletaram secretamente as fezes dele para analisar, sei lá, o segredo do comunismo. 4. O rei muçulmano, africano e vampiro? A família real britânica tem sangue celta, saxão, escocês, alemão. Até aí tudo bem. Mas você sabia que o rei Charles também tem ancestrais muçulmanos, africanos, judeus e até descende do Drácula? Sim, Vlad, o empalador, o homem que inspirou o mito do vampiro, faz parte da árvore genealógica real. A mistura é tão absurda que a ciência hoje diz: todos somos primos de algum grau. Se voltarmos 64 gerações, até a época dos romanos, nossa árvore genealógica deveria ter 1 quintilhão de ancestrais. Spoiler, nunca existiu tanta gente assim. Ou seja, todo mundo já casou com parente e a realeza não é exceção. 5. A guerra mais curta da história. Em 1896, o Império Britânico declarou guerra contra o Sultanato de Zanzibar na África. A razão? O novo sultão não era gente boa com os ingleses. Os britânicos deram um ultimato: saia até às 9 da manhã. Às 9h02 começaram os bombardeios. Às 9h46, a guerra tinha acabado. Durou entre 38 e 45 minutos. E ficou para a história como a guerra mais curta de todos os tempos. 6. Ataque invisível aos Tsirewa. Enquanto o mundo explodia na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos pareciam intocáveis. Mas não foi bem assim. O Japão lançou cerca de 9.000 balões incendiários, esperando que ventos levassem os artefatos até florestas americanas. Cerca de 1.000 balões chegaram,
provocando pequenos incêndios e, tragicamente, matando 6 civis, as únicas mortes da guerra em solo continental dos Itreneuateua. Os americanos esconderam o ataque, com medo de pânico e para não mostrar ao Japão que funcionava. 7. O homem que sobreviveu a 2 bombas nucleares, Tsutomu Yamaguchi, estava em Hiroshima a trabalho quando a primeira bomba caiu. Sobreviveu. No dia seguinte, pegou o trem e voltou para casa, em Nagasaki. 3 dias depois, no trabalho, contava para o chefe o que tinha acontecido. E então, a segunda bomba caiu. Sobreviveu. De novo. Ele é o único ser humano oficialmente reconhecido como sobrevivente de 2 bombas atômicas, e viveu até os 93 anos. 8. Chernobyl. Mudou cores de olhos. Em 1986, quando o reator de Chernobyl explodiu, o bombeiro Vladimir Pravik foi um dos primeiros a chegar no local. A radiação foi tão intensa que mudou a cor dos olhos dele de castanho para azul. Ele morreu poucos dias depois, como muitos outros heróis anônimos. 9. A primeira foto da história. E quem está nela? A primeira fotografia reconhecida foi tirada na França, em 1836. Mas a primeira pessoa a aparecer em uma foto, ninguém sabe o nome dele, mas aparece lá de pé, engraxando o sapato numa rua de Paris em 1838. Agora, a pessoa mais velha já registrada em uma fotografia é um sapateiro inglês chamado John Adams, nascido em 1745. Quando ele nasceu, o pai de Dom Pedro I ainda era criança. E sim, temos foto dele. 10. A história esquecida. A humanidade existe há mais de 200 mil anos, mas a escrita só surgiu há 6 mil anos. Ou seja, 97% da nossa história simplesmente se perdeu. Quantas histórias, culturas, ideias, músicas, piadas viraram poeira? E por falar em piadas, arqueólogos encontraram uma lança de 15 mil anos com uma imagem gravada de uma cabra. Algo sai de trás dela. Uns dizem que é um filhote, outros, fezes. Ou seja, talvez essa seja a primeira piada visual da história da humanidade. E isso me faz pensar. Final. E se tudo acabar? Será que no futuro alguma civilização alienígena vai encontrar nossos celulares e achar que os livros de Harry Potter eram textos sagrados? Será que vão saber quem fomos ou tudo será esquecido? Talvez a única coisa que sobre ainda sejam as pirâmides. E o resto? Por isso, meu objetivo aqui é simples: deixar algum impacto positivo no mundo enquanto estou aqui. Seja com amigos, com minha família ou com você que me assiste. Curtiu esse mergulho no tempo? Então não deixa o algoritmo esquecer esse vídeo também. Se inscreve, curte e compartilha. E comenta. Qual dessas histórias você nunca tinha ouvido falar? Até a próxima!